Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Em tempos que a gente começa a ver algumas fumaças ficarem dissipadas e aí a gente consegue enxergar melhor a realidade. Esses bolsões que existiam nas redes sociais, que defendiam Bolsonaro de todas as formas, que divulgavam fake news, que atuavam contra a inteligência, contra a ciência, eles estão muito enfraquecidos, conforme eu já tinha dito para vocês, há mais de 2 meses, 3 meses atrás, nos nossos últimos encontros, quando eu dizia que depois do 7 de setembro, a maior parte das pessoas que estavam muito insensadas com o Bolsonaro, iriam quebrar a cara, iriam ficar muito frustradas, não havia nenhum tipo de comportamento dele com alguma ruptura com relação às eleições, que o discurso iria sumir, que ele ia parar de falar do Barroso, ia parar de falar do Alexandre de Moraes, e que queria sabotar as eleições, enfim, isso tudo iria desaparecer. Que ele daria um soco na mesa, que ele iria fazer o que o povo mandasse. Tudo isso estava absolutamente muito transparente para quem faz uma análise mais isenta da realidade aqui do nosso país. E hoje nós estamos vendo que até mesmo os grupos que se antagonizavam com os grupos de direita estão tentando encontrar também mais formas de explicar a realidade para o povo brasileiro, já que essas pessoas do mundo cão da política, elas estão bastante desmoralizadas, estão bastante enfraquecidas. Eu vou falar sobre essas questões hoje, o que representa o presidente do nosso país fora do Brasil nesse momento, o que representa o que está acontecendo hoje aqui dentro do país e fora do país. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a se inscrever, você conhecer os nossos outros vídeos, você conferir os nossos vídeos lá de trás, para ver que nós acertamos aqui muitas coisas nas nossas análises. Convido você também para mandar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e dar o joinha, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E a todos vocês que têm divulgado nosso portal, muito obrigado. Gente, um dos jornais brasileiros, os jornais são sempre porta-vozes do mercado, dos grupos econômicos, isso sempre foi assim, no Brasil e fora do Brasil. Mas isso é sempre ignorado, de uma maneira geral a gente não presta atenção que quando a gente está diante de um veículo de comunicação, a gente não está diante de um jornalismo, diante de reportagem, a gente está diante de cobertura de determinados fatos que interessam a esses grupos corporativos. Bem, mas eles vão tentando passar credibilidade para a sociedade, colocando algumas matérias que têm algum fundamento. Essa aqui de hoje, está no jornal, fala exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Eles fazem aqui a matéria sobre uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, que mostra que Centrão e Cerco Digital e aliados reduziram interações de Bolsonaro. Engajamento menor em perfis do presidente coincidiu com ações judiciais contra bolsonaristas e com a novela do PL mostra estudo. Então o Bolsonaro está tendo uma perda de audiência muito grande. Eu já fiz um vídeo há muito tempo atrás mostrando como a audiência no YouTube estava caindo. Consequentemente, nas outras redes, isso deve ter acontecido também. Eles não terão as mesmas liberdades que tiveram em 2018 para fazerem uma série de propagandas, utilizando ferramentas, robôs, enfim, para enganar, para ludibriar o povo que acabou acreditando em muitas dessas promessas na figura do presidente da República, do candidato, E isso tudo teve também uma grande participação dos grandes veículos de comunicação que omitiram quem era essa figura na vida real e a sua família, o que ele representava. Quem não sabia acabou se frustrando de uma maneira muito mais veloz. E agora a gente está vendo mais frustrações também. E a gente está tendo mais possibilidade, como eu disse a vocês, de enxergar melhor os debates, enxergar melhor o que está sendo polemizado aqui no nosso país, sem ficar discutindo absurdos, discutindo loucuras, sobretudo porque a pandemia agora, que foi o nosso maior problema nos últimos tempos, está sendo dissipada, sobretudo com a ação da sociedade brasileira que, contrariamente ao presidente da República, fez tudo para salvar vidas, fez tudo para salvar a nossa sanidade mental. Mas o que está acontecendo? O Bolsonaro está viajando, está lá fora. Gente, quando você analisa o comportamento do Bolsonaro lá fora, ele não entende absolutamente nada. Isso aí não é nenhum tipo de ataque pessoal, de ficar com picuinha, não. Se você pegar o globo terrestre e botar o Bolsonaro ali, e rodar e pedir para ele apontar onde é que ele está, ele não vai acertar.
Ele não vai saber onde são aqueles países, quais são as capitais daqueles países, quais são os regimes políticos daqueles países. Ele está lendo os discursos porque são culturas muito diferentes. Então, se ele comete as mesmas baboseiras, insanidades que ele comete aqui no Brasil, ele pode criar um incidente muito, muito complicado. Ele pode, inclusive, criar problemas em relação à sua integridade pessoal, porque lá é um outro mundo, né? Então, ele lê, os discursos são muito mais curtos, e, obviamente, esses discursos são preparados pelo corpo diplomático do Brasil, que faz os alertas para o Bolsonaro. Olha só, não vacila aqui não, porque a gente nem sai mais daqui, a situação vai ficar complicada. E a gente vai fazer o quê? Vai declarar guerra contra algum país árabe, que tem, inclusive, as forças armadas 100 vezes mais preparadas do que as nossas aqui? A situação fica complicada, né? E também porque são aliados dos Estados Unidos, então fica complicada a situação, né? O Brasil passa batido nessas situações e não faz nenhum tipo de crítica, não fala em direitos humanos, não fala em comunismo, não fala em religião. O Bolsonaro fica na dele ali, fazendo um discurso absolutamente conciso, escrito ali, e vai embora e vai gastar dinheiro público nosso, porque é para isso que ele está ali. Gente, ficar falando do Bolsonaro é uma coisa muito sem sentido nos dias de hoje, né? Se a gente for reparar bem, porque ele não manda nele. O Bolsonaro é apenas um representante desses grupos que têm se sucedido no poder durante muitas décadas e séculos, e que tem representantes típicos como ele, apenas um fantoche para representar determinados interesses para a população, quando por trás, o Brasil está completamente entregue e refém dos grupos que dão sustentação ao Bolsonaro. O Bolsonaro, eu gosto sempre de frisar, ele só está à frente do nosso país porque ele comprou com verba pública, distribuiu verba pública, liberou a porteira para todo tipo de corrupto da política nacional se apoderar do orçamento para conseguirem benefícios próprios ou benefícios para suas corporações as quais eles representam, e também porque o mercado, o poder econômico, o poder financeiro, os abutres internacionais, os investidores internacionais de ocasião, estão vendo num governo sem presidência, sem um patriota, sem uma pessoa preocupada com o nosso país, uma oportunidade de saquear cada vez mais. O presidente, portanto, é uma figura absolutamente inútil para a gente analisar. Ele não representa ele, como eu tenho dito a vocês, né? A gente tem que ver o que é que está por trás do presidente da República. Ele, quando viaja, ele lembra esse filme, que tem essa imagem aqui atrás, chamado Um Caipira em Bariloche, estrelado ali pelo Mazzaropi, né? Um ator muito antigo, humorista, que fazia o papel ali de um caipira, e foi para Bariloche nessa trama aqui. A história é muito engraçada, né? Eu vou colocar só um trechinho aqui, só para movimentar. Maravilha, mas não há tatu que aguente. Aí, falando, não há tatu que aguente. Eu não posso colocar muito por conta de direitos autorais, mas, enfim, aí você olha a figura do Bolsonaro, gente, ele é o caipirão, no pior sentido. Onde ele não tem nada para dizer de positivo para o povo brasileiro, não conta nada de história, não fala absolutamente nada de objetivo, apenas discursos vagos, e o tempo que ele tem, ele fica fazendo um papel de apresentador de vídeo de turismo, né? Então ele está fazendo aqui, por exemplo, passar rapidamente aqui, ele explicando aqui como é que é o hotel que ele está. Vamos lá. Agora tem um hotel. Quer dizer a vocês também, não tem o valor desse quarto aqui, mas os anteriores, na hora de 40, 45 mil reais. Bom, ele diz aí que não está pagando isso aí porque ele está como hóspede, né? Mas e os 69 que estão com ele? E o Carluxo, e o Dudu Bananinha, e o Flávio, e o vereador de Belo Horizonte, e os deputados que estão lá, e aqueles que não têm cargo, não têm nada, que estão ali pegando o trem da alegria, né? Que não há nenhum tipo de justificativa moral, ética, republicana para estarem ali nesse trem da alegria árabe. E aí o Bolsonaro vai se limitando a fazer esse tipo de coisa. Eu mostro até, hoje ele foi fazer uma motociata, o combustível aqui está muito alto, né? Nós estamos cheios de problemas, aqui é um dia útil onde o povo brasileiro que tem ainda emprego está trabalhando, mas o Bolsonaro está gastando dinheiro do povo brasileiro, coberto por 100 anos de sigilo, mas esse sigilo pode cair, viu, gente? Isso aí mudou o governo, pinta uma outra intervenção, uma outra ação anulando esse tipo de coisa, essa podridão toda vai aparecer. Não existe
um segredo que você possa jogar num cofre e atirar no mar ou dentro de um vulcão. Nós estamos ainda numa república. O Bolsonaro não sabe disso. Ele pensa que está na monarquia, que ele pode mandar daqui até para 100 anos as futuras gerações. Então ele vai gastando dinheiro, um séquito de seguranças que ele levou para isso. É um negócio impressionante, né? Como se lá naquela região lá não tivesse tanto segurança, né? Mas vamos ver aqui o Bolsonaro tirando onda aqui, andando de moto por lá. Vamos lá. Aí feliz, ali os caras de moto, né? Andando de motinha, aí vão passear. Aí bota nas suas redes sociais, dá tchauzinho, né? É uma maravilha, né? É um presidente muito útil para o nosso país, né? Deixa eu fechar aqui esse negocinho, gente. Um presidente muito útil para o nosso país, né? E aí a gente vê no compromisso final o presidente indo com a família, seguranças e coisas e que tais, para visitar o estádio aqui onde vai ter o final da Copa do Mundo de 2022. Vamos ver o trechinho aqui. Aqui o Dudu Bananinha, que parece que está um mês já, né? Eleito deputado federal para São Paulo, mas ele não conhece São Paulo, não apresenta projeto nenhum para São Paulo. O negócio é ficar agarrado na teta do pai, para não dizer outra parte do pai, né? Para cima e para baixo, né? O que seriam essas criaturas sem a figura abjeta do seu papai? Vamos lá. Aí batendo a bolinha, que coisa bacaninha. Dudu Bananinha, o secretário de Cultura, o Farias, o presidente da FIFA, eu acho, né? E o Bolsonaro. E aí eles vão lá para o estádio, eles vão lá bater uma bolinha no estádio também. E aí você vai vendo ali o séquito bolsonarista. Tá aqui um segurança, passou a bola ao Bolsonaro. Aí o Flávio Bolsonaro. Aí o senhor Max, né, aquele que foi para Israel, o sargento do BOPE, está acompanhando o Bolsonaro, especialista também em todo o assunto, né? Vacina, spray nasal, o que você está sempre atrás do Bolsonaro, papagaio de pirata. Esses caras todos aí, com certeza, vão se candidatar a algum cargo para o Legislativo em 2022, certamente a maior parte vai se eleger. E eles não ficam ali por acaso, né? O Bolsonaro vai para um lado, todos eles se deslocam. Teve uma cena que eu vi essa semana, o Bolsonaro dando entrevista, aí você via atrás o Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, um segurança, outro segurança, um ministro, outro ministro, todo mundo fica aquela cabeçada, literalmente, né? Se apresentando ali para ficar sempre com a imagem marcada para ter algum tipo de dividendo político no futuro. Bem, é só isso que eles sabem fazer, mas nós aqui estamos de olho nessa gente, nós vamos continuar a criticar todos os dias, muitas pessoas bolsonaristas às vezes caem aqui no nosso portal, ficam chateadas com a verdade e fazem alguns xingamentos, né? Mas a gente não se abala com isso não, porque de um certo modo a gente está ajudando essas pessoas a entender o que está acontecendo aqui no nosso país, né? E até se mancarem para que em 2022 não fiquem reféns novamente de tanta baboseira, tanta gente inútil, tanto espertalhão, tanto corrupto moral, corrupto ético, governando o nosso país e tirando onda com o dinheiro da nação. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço em todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau!